Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Vocês já estão ligados que o tempo frio acaba com a garganta do pai, então espero que vocês estejam escutando nesse tom, porque eu infelizmente não vou ter como subir um pouco mais, beleza? A análise retrô de hoje é sobre o Corinthians, campeão mundial de 2000, primeiro mundial de clubes da FIFA, um torneio que teve um formato diferente do que o que se consolidou a partir de 2005, que teria sequência em 2001, mas acabou não rolando. E como estamos vivendo o mais novo Mundial no momento, e o Corinthians foi o último clube brasileiro campeão mundial, e temos aqui a análise do time de 2012, vamos relembrar o time que conquistou o título em 2000, naquele torneio que aconteceu inclusive no Brasil. E o Timão se classificou como o atual campeão nacional do país sede, beleza? Deixa eu checar aqui o enquadramento. Tá ótimo. Então vamos aqui ao time base do técnico Oswaldo de Oliveira, que era auxiliar do Luxemburgo e assumiu o time principal no ano anterior, beleza? Esse time tinha Dida no gol, Índio na lateral direita, Fábio Luciano e Adilson, os dois zagueiros, Kleber, o lateral esquerdo, Vampeta e Rincon, os dois volantes, Marcelinho Carioca e Ricardinho, os dois meias, Luizão e Edilson, os dois atacantes. Esse time jogava num 4-2-2-2 com variações para o 4-3-1-2, herança do trabalho do Luxemburgo nos anos anteriores. Times que foram campeões brasileiros, inclusive o time de 98 também tem análise retrô aqui no canal, beleza? A saída de bola era uma saída com os dois zagueiros mais o Rincon, que era um meia de origem, e foi transformado justamente pelo Luxemburgo em primeiro volante para poder qualificar os passes vindo de trás. Naquela época, os zagueiros não poderiam entrar na área, né? Sabe aquela história que o Luxemburgo sempre contava? Ah, vocês sabiam que o campo aumentou de 16 metros? Que ele queria dizer exatamente isso. Porque agora o tiro de meta pode ser cobrado dentro da área. Naquela época ainda não podia. Então, os zagueiros ficavam bem abertos aqui na lateral da área. E o primeiro volante, no caso o Rincon, ficava aqui na entrada da área, sendo uma opção central do passe, beleza? Os laterais subiam com mais cautela. Quem tinha mais liberdade era o Kleber, pela esquerda. Ainda que o Vampeta, que fosse o segundo volante do time, jogasse mais pela direita, o que automaticamente poderia querer dizer que na esquerda o time encontrava um ponto fraco defensivo maior, já que esse lado ficava mais exposto. Por quê? Porque do lado esquerdo jogava o Ricardinho, e era quem mais se aproximava ali de uma função de terceiro homem de meio de campo. Ele era um meio armador que cadenciava mais o jogo, trabalhava com inversões, com passes verticais, com controle de ritmo de jogo. Não era um exímio marcador, mas um cara mais cerebral que ajudava o meio-campo a ser mais equilibrado. Então, quando o time tinha a bola aqui, ó, mais pra frente, ele meio que ficava como esse terceiro homem, beleza? Os dois laterais apoiavam com cautela, como eu disse, o Kleber apoiava mais. Então aqui você tinha um lateral direito que ficava mais do que o esquerdo e tinha um segundo volante pela direita, coisa que na esquerda você tinha um meia tendo que fazer esse papel nessa variação do quadrado para o losango, né? Esse girar, né, do quadrilátero aqui, ó. Se você for enxergar aqui um quadrado, agora você gira e consegue enxergar um losango. O meia-direita era o Marcelinho Carioca, que jogava com a 7, mas na prática era o camisa 10 do time. Ele era mortal na bola parada, todo mundo sabe que é um dos maiores cobradores de falta de todos os tempos. E um jogador que gostava também de entrar na área e de finalizar de fora dela. Na variação do quadrado para o losango, era ele que se aproximava mais dos dois atacantes. E a dupla era formada pelo Edilson, né, como atacante de mais movimentação, que caía pelos lados, sempre endiabrado nos dribles, fazendo valer o seu apelido, né, o Capetinha. Ele que era esse segundo atacante, por vezes até ponta. Começou a carreira como um meia, mas foi aproximado mais da área para poder aproveitar tanto essa mobilidade, quanto a velocidade, quanto também o bom drible que ele tinha. E o Luizão era o centroavante daqueles que o Brasil produziu em demasia nos anos 90, sempre decisivo, com muitos gols em finais e um ótimo número de gols em geral com a camisa do Timão. Foram 52 em 77 jogos, então a média aí maravilhosa para o Luizão. Defensivamente, o time marcava quase que num 4-3-3. Alinhava aqui sua primeira linha de 4. Esses três jogadores
se transformavam quase que em 3 volantes. O Marcelinho, que era o meia-direita, meio que se juntava aos 2 atacantes. Então o time praticamente ficava aqui num 4-3-3, com o Marcelinho como esse falso ponta-direita, né, um terceiro atacante, sem precisar marcar correndo para trás. Então, na prática, 3 jogadores ficavam preservados na frente da linha da bola. Claro que isso aqui são outros tempos, né, início dos anos 2000, futebol menos compactado, mais espaçado e de mais encaixes individuais, beleza? Campanha do Corinthians no Mundial. Lembrando que foi um Mundial com 8 equipes participantes, divididas em 2 grupos de 4. O grupo do Corinthians era composto por Raja Casablanca, do Marrocos, a quem o Timão venceu por 2-0 na estreia. Real Madrid, jogo que terminou empatado em 2-2, com 2 gols do Edilson, inclusive, um deles dando uma caneta no volante francês Carambeu. E eu lembro sempre de uma narração histórica do Luciano do Vale dizendo: "Muito prazer, eu sou o Edilson, o capeta!" Para quem não viu, eu sugiro pesquisar aí no YouTube. E para quem já viu, também sugiro rever aí, quando o vídeo acabar, aqui no YouTube, os melhores momentos com a narração do Luciano do Vale dessa partida e principalmente do segundo gol do Edilson. Naquela altura ali o jogo estava 2-1 para o Corinthians. O terceiro jogo foi contra o Al Nassr, vitória por 2-0. Al Nassr, da Arábia Saudita, né? Naquela época, não tão endinheirado assim. O regulamento da competição classificava o primeiro colocado de cada grupo para a final e os segundos colocados para a disputa de terceiro lugar. Com isso, o Corinthians foi para a decisão, liderou o grupo, o Real Madrid ficou em terceiro, e enfrentou o Vasco da Gama, que liderou um grupo que teve o Necaxa do México em segundo. O Necaxa ganhou do Real Madrid a disputa de terceiro lugar nos pênaltis. O Manchester United da Inglaterra em terceiro, a quem inclusive o Vasco venceu por 3-1 no Maracanã. E o South Melbourne da Austrália foi o lanterna do outro grupo. A decisão terminou empatada em 0-0 no Maracanã e foi para os pênaltis. O Corinthians acertou suas 4 cobranças iniciais com Rincon, Fernando Baiano, Luizão e Edu. O Vasco acertou suas 2 primeiras com Romário e Alex Oliveira. Desperdiçou a terceira com o Gilberto. Acertou a 4ª com o Viola. E aí viu o Corinthians perdeu a 5ª com o Marcelinho. O Edmundo do Vasco teve ali a chance de empatar a disputa e levar para as cobranças alternadas, mas também perdeu 4-3 para o Corinthians, e o primeiro campeão mundial de um torneio realizado pela FIFA foi para as mãos do clube do Parque São Jorge. Algumas polêmicas acerca daquele torneio. Os rivais gostam de falar que o Corinthians foi campeão mundial sem Libertadores, ou seja, que o torneio não valeu, que ele não tinha importância. Vamos lá. Os participantes daquele torneio, que aconteceu em janeiro de 2000, foram definidos no fim de 99, porém antes da conclusão da Libertadores de 99, que foi vencida pelo Palmeiras. Então o campeão de 98, o Vasco, disputou a competição. E o campeão brasileiro de 98, que também foi o de 99, no caso o Corinthians, foi como campeão nacional do país sede. Ao Palmeiras foi prometida a participação do clube na segunda edição do torneio, que aconteceria em Madrid, em 2001. Na verdade aconteceria na Espanha, né? Em Madrid, em uma outra cidade, mas esse torneio nunca aconteceu de fato. A FIFA alegou ali, né, problemas financeiros e acabou adiando a segunda edição do Mundial. Outros participantes não eram os atuais campeões de seus continentes e ainda assim participaram do torneio, como o próprio Al Nassr da Arábia Saudita, que tinha sido campeão asiático em 98, o Real Madrid, que ganhou a Champions de 98, mas o atual campeão de 99 também estava lá, no caso, o Manchester United. E a Copa Intercontinental, que era o Mundial da época, continuou acontecendo no fim do ano. Os campeões da Libertadores e da Champions, em 2000, que foram o Real Madrid e o Boca Juniors, disputaram um jogo único em Tóquio no final daquele ano. Até então, esse era o jogo que definia o campeão mundial. Não havia um torneio paralelo como esse da FIFA. Mas como aquele era a primeira edição do torneio, dava a chancela da principal entidade do futebol, ele é sim um torneio oficial, então o título do Corinthians é legítimo, assim como o do Boca também, que venceu a Copa Intercontinental contra o Real em 2000. A partir de 2005, o Mundial da FIFA toma definitivamente o lugar da Copa Intercontinental, que teve sua última edição em 2004, né? E a FIFA visava incluir todos os campeões continentais na competição, até para fazer um pouquinho de política também com as outras confederações continentais. Por muito tempo o torneio seguiu acontecendo no Japão, que era o mesmo local de disputa da Copa Intercontinental, e com isso o campeão nacional do país sede foi mantido no torneio, junto com os campeões continentais. Mas foi excluída a ideia de se ter 2 representantes do mesmo país,
para que não mais houvesse uma final entre eles, como foi em 2000, no caso com 2 brasileiros. Com isso, o formato mudou de 8 para 7 clubes, sem mais uma fase de grupos, e com as confederações fundadoras do torneio, né, a Conmebol e a UEFA, entrando na competição direto nas semifinais. O time campeão do país sede disputando a primeira partida contra o campeão da Oceania, e o classificado se juntando aos representantes da CONCACAF, da Confederação Africana e da Confederação Asiática na segunda fase, com o torneio sendo disputado todo em mata-mata. Então tínhamos 2 equipes precisando fazer 4 jogos para ser campeão, 3 equipes precisando fazer 3 e 2. Esse formato seguiu assim até 2023, né, que foi um ano que Fluminense e Manchester City, respectivamente campeões da Libertadores e da Champions, entraram direto nas semifinais. Ano passado esse formato mudou, o campeão europeu já entra direto na decisão, o campeão da Libertadores tem que jogar uma fase a mais e não tem mais o campeão nacional do país sede, que mudou, né, de acordo com o passar do tempo, a sede fixa do Japão parou de ser mantida sempre. Esse Mundial já aconteceu no Marrocos, já aconteceu na Arábia Saudita, já aconteceu nos Emirados Árabes, enfim, em vários outros países também. Dito tudo isso, o Corinthians foi campeão mundial em 2000, ano que teve 2 campeões mundiais, assim como 2025 terá 2 campeões mundiais, porque a Copa do Mundo de Clubes, que está acontecendo com um formato inédito, acontecerá de 4 em 4 anos, e a Copa Intercontinental, rebatizada com o antigo nome, com os campeões continentais da temporada, vai seguir acontecendo no fim de cada ano. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no nosso canal, e até a próxima!